Neste mundo sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos. Olá pessoal, eu sou o presbítero José Calixto, que a graça e a paz do eterno Salvador esteja com todos nós. É claro que muitas vezes a gente fala alguma coisa, expõe algum estudo e muitas vezes não agrada a todos, mas eu tenho em mente que às vezes é apenas um mal entendido. Vamos lá então. Eu fiz um estudo sobre o batismo com fogo, comentei sobre o batismo com fogo, dito em João 3:11, por João Batista, e acabei encontrando algumas pessoas que fizeram algumas perguntas, então a gente vai estar estudando junto aqui para poder tentar chegar num denominador comum, certo? Então as opiniões ficaram divididas realmente, né? Porque ali em João as interpretações são um pouquinho diferentes. Eu vou estar fazendo 2 vídeos a respeito disso. Mas o resultado acaba sendo o mesmo, porém é somente a forma de ver. Somente a forma de ver é que muda um pouco, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Por fim, nós estamos falando na mesma língua, ou falando do mesmo fogo. O resultado acaba sendo o mesmo. Estamos falando aqui, João, ao falar, eu vos batizo com água, e vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando de 3 ofertas, de 3 batismos, de 3 ofertas para as pessoas que aceitarem. Estava ofertando. João estava ofertando, não estava ameaçando. Estava fazendo nesse momento, João estava fazendo uma oferta de 3 batismos. Certo? Então, estamos falando de 3 ofertas que tem um preço. Cada passo que nós damos temos um preço. Claro que uma criança, quando nasce, ela não tem tantas obrigações, é carregada no colo, levada segurando na mão dos pais. É assim, quando nós encontramos-se com Jesus, quando nós fazemos aquele ato que as pessoas falam, que alguém quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quando nós decidimos a reconhecer os nossos pecados, reconhecer, pedir perdão pelos nossos pecados, nós somos abraçados pelo mundo espiritual. Quando nós tomamos uma decisão de reconhecer o nosso pecado e pedir perdão, se arrepender do nosso pecado, então nós somos tomados pelo mundo espiritual. E somos levados como levado um bebê, como levado uma criança. Tudo é mil maravilhas, tudo é gostoso, tudo é bom. Mas o batismo na água, ele tem um preço também. Você tem que tomar a decisão, arrepender-se dos seus pecados, tomar uma decisão de abrir mão de tudo aquilo que aparentemente tem um valor grande para o povo que vive no pecado, né? Já o batismo com Espírito Santo é uma entrega total, um reconhecimento total de uma necessidade de ser santificado. A partir do momento que nós tomamos uma decisão, reconhecemos que temos que se santificar, o Espírito Santo vem fazer em nós morada. Temos o batismo com o Espírito Santo.
E o batismo com fogo também tem um preço. Mas nós vamos estar falando muito sobre o batismo com fogo, porque eu ainda nem comecei a falar. Está bom. Então, estamos falando de 3 ofertas que têm um preço, mas é presente para os que aceitam. É presente. João, o Batista, ele ao fazer essa oferta, ele estava ofertando um presente. Batismo com água, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Tem um vendedor falando. Vendedor de ovos. Mas é um presente, mas também é um castigo. Castigo para quem? Para os que não aceitam. Não ter, na verdade, a pessoa que não aceita, ela vai continuar perdida. Ela não vai ser perdida, ela vai continuar perdida. Por quê que ela vai continuar perdida? Porque já está perdida, conforme está em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos já estavam perdidos, todos continuam perdidos, estão vivendo como escravo de Satanás, né? Então não tem como fugir. Eu coloquei aqui, não tem como fugir, né? Ou é Chico ou Francisco. De qualquer modo, você tem um preço a pagar. Se você aceita a Cristo, você tem prêmios, você tem futuro, tem vida eterna. Se não aceita, vai viver uma vida enrolada, vai viver uma vida que está vivendo, aparentemente boa, só que não tem futuro. O futuro será destruição. É claro que João está falando das mesmas coisas. Só temos uma solução: passar pelas 3 etapas, ou pelos 3 batismos, como para ser aprovado, né? Tem que passar pelos 3 batismos. Primeiro, temos que reconhecer o nosso pecado, ser batizado nas águas, estar arrependido para ser batizado nas águas, deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada em nós, se tornar a casa do Espírito Santo de Deus e, por fim, passar nas provas. Até Jesus teve muitas provas a ser passado. Ao ser batizado com o Espírito Santo, ao Espírito Santo descer sobre ele foi conduzido ao deserto para ser provado. Jesus teve prova até o último momento da sua vida, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, certo momento, antes dele entregar o espírito a Deus, ele disse que Deus havia abandonado ele. Pai, por que me abandonaste? Né? Então, até o último momento, Jesus também recebeu prova, e prova difícil. Quando ele disse ali em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças, é prova, muita prova, né? Então, os evangelhos são compostos de enigma. E não se entende como se lê. A maior parte do que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveu não se entende como se lê. Tipo assim, 60% ou 50% não se entende como se lê. Quando fala assim, você é uma ovelha. Você não é ovelha, você é gente. Né? Então, não se entende como se lê. São enigma. E por isso que tem que ser lido e entendido à luz do Espírito Santo. É Deus que tem que revelar para nós. Nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus tem que estar em nós para poder abrir a nossa mente
de tal forma que Deus venha revelando para nós aquilo que nós precisamos saber, né? Então tem que ser lido à luz do Espírito Santo. Muitas partes é entendido em duplo ou mais sentido, em duplo, em triplo, e muitas vezes muito mais sentido. Não é simplesmente a Bíblia, ela fala de várias formas. Muitas vezes você está lendo uma coisa literalmente, e você pode entender literalmente, porém, você pode entender literalmente, simbolicamente, espiritualmente, você pode entender para o futuro, para o presente, e até para o passado. Então, tem que ser entendido. E tem forma de ser entendido. É por isso que às vezes as pessoas falam, pô, eu não acredito assim, eu penso diferente. Não é, é porque ela entendeu de uma forma diferente. Mas existem formas podendo ser entendido literal, como também espiritual. Tem várias formas de ser entendido. Muitas partes é entendido em duplo ou mais sentido. Ao mesmo tempo que João estava falando de pessoa física, ele estava também falando de nações. Quando ele estava falando de árvore, pode ser que ele estava citando pessoa ou citando nações, porque dá para ver os dois sentidos. Porque naturalmente João estava falando com o povo e também estava falando com pessoas, né? E ao mesmo tempo que ele estava falando de fogo purificador, fogo que purifica, ele também estava falando de fogo que devora. Claro que o fogo pode ser até mesmo o mesmo fogo, porque o fogo que purifica, ele também destrói. O fogo que purifica o ouro, ele queima a palha, ele queima o pau, ele queima o plástico, por exemplo. Mas o fogo muitas vezes não queima o ferro, não queima o aço, não queima mas pode derreter. Pode derreter o ferro, derreter o alumínio, vai depender do grau do fogo. Mas o ouro, pelo que eu sei, o ouro ele se purifica cada vez mais, porque queima tudo que tem de errado, queima todo o resíduo que tem de errado e o ouro fica puro. Então, uma pessoa, para se tornar uma matéria de grande valor, ele tem que ser passado pelo fogo. Só que muitos se queimam nesse fogo. Ele não suporta esse fogo. Não suporta. Tem gente que não suporta, que fala mal dele. Tem gente que não suporta nenhum tipo daquilo que está escrito em Mateus 5. Ali em Mateus 5 tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurado quando falarem mal de vós, perseguirem vós por amor de mim. Tem muitas pessoas que não suportam isso e acabam sendo queimados, né? Por isso que depende da matéria. Muitos vinham para ser batizados por João. Quem eram esses muitos que vinham para ser batizados por João? Quem eram esses muitos? Nós estamos falando que na época quando mesmo ali Judá e Israel foi levado para o exílio, quando eles voltaram do exílio, quando voltaram da Babilônia, que entraram em Jerusalém, tudo ali foi composto por povos. Ali foi tirado povos de Jerusalém, levado para a Síria, tirado da Síria, trazido ali, povo de lá trazido para cá. Então houve uma misturança de povos. Eram muitos povos juntos. Muitas nações estavam misturadas, né? Então João estava falando com muitos povos. De repente, quem é que chegam lá? Claro que já tinha muitos judeus, muitos
israelitas que já estavam ali. Mas de repente quem chega lá? Os grandes doutores da lei, os fariseus, saduceus, aqueles homens que dava para conhecer de longe, santarrões de gravata e paletó. Gravata é coisa do diabo, tá? Eu tenho como provar isso. Então, vem essas pessoas aí, santarrões aí, lá para estar simplesmente olhando o que João Batista estava fazendo. Está olhando, eles estão a fim de condenar João. Estão a fim de saber o que esse cara está fazendo aqui. Está formando uma nova religião? O que esse cara está fazendo aqui? Que revolução é essa? Que multidões procuram ele. Então foi quando João Batista viu, João Batista disse, não somente para os judeus, mas para todo, como diz Lucas, para todas as nações. João Batista diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês acham que vocês são santões? Vocês acham que vocês são perfeitos, filho de Abraão? Vocês acham isso? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês sabem que vocês também estão na mesma linha de todos aqui, ó. Todos aqui nós estamos na mesma situação. Ninguém aqui está melhor do que ninguém. Ninguém está melhor do que ninguém. Até hoje, meus irmãos, ninguém está melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo balaio. Não tem muito o que fazer. Nós estamos na mesma situação. E lá, eles também estavam na mesma situação. E eles estavam pior. Os doutores da lei, os fariseus, estavam pior. Jesus até citou. Fazei tudo o que ele vos mandar, mas não façam o que eles fazem. Porque eles mandam, mas não fazem. Eles se acham os bonzão, se acham os bambambam da lei, mas simplesmente eles vivem de regras, mantendo-se tradições, regras. Hoje está cheio aí de pastores, igrejas aí mantendo regras, mantendo tradições, como diz o pastor Silas Malafaia. Tradições pode ser tão antiga quanto tão errada, né? Então vale lembrar que os assírios misturou os povos, aí estava tudo misturado. Então João Batista estava falando com muita gente. Entre estes muito povo também vinham os judeus, aqueles que eu acabei de falar, os santarrões, saduceus e outros. Então vamos ver o que está em Atos 19, versículo 4 e 5. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Então, até o próprio João Batista estava fazendo o batismo na visão do que havia de vir. Mateus, ao ver os famosos judeus, ele falou, eles não foi o que disse Lucas, mas Mateus tinha uma razão para direcionar aos judeus, até porque era para eles que Mateus estava escrevendo. Mateus estava escrevendo, só que Mateus estava escrevendo para os judeus. E o fato de que estava escrevendo para os judeus, estava falando com os judeus, apontando os erros dos judeus. Estava apontando os erros dos israelitas, principalmente dos judeus. Certo? Porque, falando, olha, vocês ficam espertos, porque não são tão santos assim como vocês estão imaginando.
nós não estamos por cima. Não é porque nós temos aqui uma divisãozinha aqui no Império Romano que nós vamos estar pensando que nós estamos aqui por cima. Não, nós vivemos aqui como todos vivem, debaixo da lei romana. Nós somos escravos. Nós somos, se não somos escravos de Satanás era, né? Se não era escravo de Roma, era quase escravo de Roma, né? Então, Lucas não afirma que o dito raça de víbrio tenha sido dito aos fariseus e saduceus, porque Lucas mas afirma que foi dito para a grande multidão. Lucas afirma que foi dito para a grande multidão, afirma que João falou que o machado está posto à raiz de todas as árvores, não só da figueira. E não está falando só dos judeus, e sim de todos os povos. No caso, Lucas, ele trata de uma visão mais geral, tanto judeus quanto não judeus. Portanto, Lucas está colocando todo mundo contra a parede. Já Mateus está colocando os judeus contra a parede, enquanto Lucas coloca todo mundo no mesmo pacote. Lucas 3,10. A multidão de todos os povos fizeram a pergunta, dizendo, diante dessas palavras, o que faremos então? Essa é uma pergunta que fizeram, é a mesma pergunta feita em Atos, capítulo 2, versículo 37, quando os irmãos ali fizeram a pregação, que desceu o Espírito Santo sobre as 120 pessoas que estavam reunidas, aí começaram a cada um falar em línguas estrangeiras, na língua do povo. Aí os irmãos, todos que ali estavam, se arrependeram e fizeram a seguinte pergunta, o que faremos então? Aí Pedro responde, né? Lá vemos aqui Pedro responde, todos vocês se arrependam, tal, já estavam arrependidos, que todos sejam batizados em nome de Jesus. Né? Então aqui, em Lucas 3,10, a multidão também, segundo Lucas, também fizeram a mesma pergunta para João Batista. Fizeram a mesma pergunta para João Batista, o que nós faz então, João? Já que nós estamos todo mundo perdido, o que nós vamos fazer? Aí é que João diz que tem que se arrepender, ser batizado, né? Ser batizado para remissão de pecado, e fala a respeito de Jesus. João fala depois que algumas pessoas desejavam saber se era o Cristo. Ele afirma que ele não era o Cristo, mas que ele não era digno nem de se aproximar de Jesus, dos pés de Jesus, nem para tirar a sandália de Jesus. No estudo anterior eu falei que sobre esse negócio de tirar o sapato. As pessoas que vinham na casa das pessoas que vinham caminhando, quando chegava na casa, que hospedava, né, com a casa, vinham os servos ou os escravos e tirava a sandália da pessoa e lavava os pés das pessoas. João está dizendo que ele não é digno nem de lavar, de tirar a sandália, nem muito menos de lavar os pés de Jesus. Então, está falando que Jesus é muito superior a ele, que ele batiza com água, mas vem aí Jesus que batiza com Espírito Santo e com fogo. Claro que nós já falamos sobre isso e nós vamos estar falando muito mais. Então as pessoas falavam, será que é você o Cristo? Ele falava, não sou eu, não. O Cristo ainda vem. Mateus 3,10 fala da árvore que não possui bom fruto. A árvore que não possui bom fruto seria cortada e lançada no fogo. Vamos pensar junto. Ele está falando de árvore. Árvore normalmente é nações. Quase sempre está falando de nações, não de pessoa física. Não está falando de ramo. Porque quando fala de ramo,
Muitas vezes está falando de pessoas. Jesus é a videira e vós somos os ramos, e meu pai o agricultor. Então este fogo, até então, não se trata de fogo, de lago de fogo, e sim de provas. Claro que João estava com o seu olhar crítico para os judeus. Israel, as duas árvores que estavam desviadas do propósito de Deus. Que, em outras palavras, essas duas nações que representavam duas árvores, ela era o chamado povo de Deus e que estava desviado, tinha se prostituídas com outros deuses e estava desviada. Então Deus está falando, João está falando a respeito das nações, né? Então estava desviada do propósito de Deus. Povo que deveria ser exemplo e não estava dando exemplo algum, certo? Então quando ele cita que Jesus teria em mão a colhedeira, a pá, sei lá, depende da versão que você está lendo, você vai ter o nome diferente. Quando ele cita que Jesus teria em mãos a colhedeira, ou Deus teria em mão a colhedeira, né? A colhedeira de trigo, isto é, a que vai colher o fruto, a parte boa, e a palha só serve mesmo para ser queimada, né? Então ele está dizendo que vai pegar a nação e tirar a parte boa. As pessoas que dá para aproveitar, ele vai tirar. As que não dá para aproveitar, simplesmente vai ser queimada. Isso aconteceu, está acontecendo e acontecerá. É claro que está falando de perdição, de salvação. Quando se trata de recolher o trigo, está salvando as pessoas, livrando as pessoas da ira futura. Também. E mesmo hoje, Deus está. Mas o trigo também ele passa por etapa. O próprio fruto, trigo, também passa por etapa. Você não come o trigo com palha e tudo. Portanto, o trigo tem que ser malhado, tem que ser tirada a primeira palha, depois levado para ser, passa na máquina para poder limpar, tirar a palha da própria sementinha. Tem um nome a esse processo que eu não me lembro agora, né? Então, o trigo também não vai, a própria fruta não vai ter sua regalia. A própria fruta não vai ter sua regalia. A parte boa também vai passar por processo, né? Então, aqui, muitos criam que era filho de Abraão. Os doutores da lei, os judeus, bambambam, porque davam dízimo, porque ia no templo, porque jejuava 3 vezes por semana. Eles se achavam dono da santidade. No entanto, eles não estavam com essa bola toda. Então, muitos acreditavam que era filho de Abraão, mas estava fora do contexto da verdade. Foi por isso que João afirma que Deus podia levantar filho a Abraão dos outros povos, dos povos gentios, né? O batismo com fogo, no verso 11, é provação, sim, que será posto a todo cristão, sim. Agora, se ele vai suportar, só suporta quem é ouro. Quem não é ouro não consegue passar por esse processo, certo? O fogo do verso 12, nós estamos falando do fogo do verso 11, que é o fogo que Jesus batizaria. Ela é provação. O fogo do verso 12 também é provação.
Também é provação, mas existe uma pequena diferença. Quer ver? É também a provação que vem para queimar a palha. Ou seja, vem contra os ímpios. Podemos até chamar de castigo. No fim, podemos dizer que a ira também será um fogo devorador. Então está falando de um fogo devorador. Mas quem diz que o fogo de Deus também não é devorador? O fogo da provação também não é devorador. É um fogo que devora o pecado, para deixar o crente mais santo, mais puro. Porque o ouro, ao passar pelo fogo, ele é queimado os resíduos. Ele é queimado os resíduos, deixando a parte pura. O verso 10 fala que o machado será posto, sim, às raízes das árvores. Muitas nações deixaram de existir. Quantas nações bárbaras deixaram de existir? Quantas nações? Até mesmo os turcos otomanos deixaram de existir. Então, nós vemos aí que só voltou mesmo Israel, voltou a existir porque tinha uma promessa. Deus prometeu nunca faltar, para Davi nunca faltar sucessor no trono de Davi. Deus prometeu, pela boca do profeta Isaías 66, versículo 8 e 9, se não me engano, prometeu que nasceria uma nação. E nasceu em 1948. Nasceu a nação de Israel, voltou a nascer a nação de Israel. Mas muitas árvores foram cortadas pelas raízes, não existe mais. Muitos povos, dos quais deram problema para o povo de Israel, não existe mais. Então, no próximo estudo, ainda vamos falar do batismo com o Espírito Santo, sobre Jesus, vamos falar sobre o outro aí ainda, tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe, até breve, se o Senhor assim permitir, nós estaremos juntos aqui. Vamos aprendendo juntos, vamos conversando. Ninguém é dono da sabedoria, ninguém é dono de tudo. A sabedoria vem do alto. Ninguém é dono da verdade, mas nós temos o poder, a capacidade de aprender mais e mais. Amém?